Do Botafogo? Vamos. Arthur Jorge, falando, técnico do Botafogo. O português deve estar bravo hoje, porque todo mundo, eu tenho certeza que inclusive ele, esperava, contava com os 3 pontos e a vantagem de 6 sobre o Palmeiras na tabela de classificação. A vantagem recuou um pouquinho, voltou a ser de 4. Não é ruim, mas poderia ser muito mais confortável, ainda mais levando em conta que na 36ª rodada o Botafogo vem para cá, vem para São Paulo, enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, 4 dias antes da decisão da Libertadores. Arthur Jorge, fale. Fala, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho que eu separei para vocês, esse pós-jogo eletrizante do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal, que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. Vou soltar o vídeo para vocês, mas a gente vai pular a coletiva do técnico Arthur Jorge, porque tá sem legenda e a gente não entende muito bem o que ele fala, né? Bora acompanhar esse vídeo aqui que está topíssimo, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like e, se possível, aquele comentário que é muito importante pra gente. Agora, bora comigo assim, acompanhar esse vídeo até o final. Queria pegar o gancho da data FIFA. Aí o Arthur Jorge, Mário, a primeira resposta quando ele falava do Bastos, só para explicar para o nosso fã do esporte, o Bastos no primeiro tempo devolveu uma bola para o Cuiabá, no que o Arthur Jorge considerou uma parada técnica, estratégica do Cuiabá. O jogador ali teria simulado algum tipo de problema e o Bastos caiu no conto do jogador do Cuiabá. E por isso que ele tomou um puxão de orelha no intervalo. E é verdade que, principalmente no segundo tempo, é insuportável o Caicai do Cuiabá. Pois é claramente uma estratégia, né, do Cuiabá, assim, que infelizmente é muito usada. E 7 de acréscimo foi muito pouco. Muito pouco. E, assim, infelizmente é muito usada, né, por várias equipes e principalmente quando estão nessa condição de inferioridade técnica, né, que é o caso do Cuiabá na partida de hoje. Então, o Arthur falou sobre isso, sobre esse incômodo do momento ali pontual do Bastos devolver a bola. Ele falou também sobre o comportamento do Cuiabá. Mas, assim, pensando na partida, é claro que é muito frustrante para o torcedor do Botafogo, para os jogadores, quase 30 finalizações, de fato um aproveitamento baixíssimo com só 5 no alvo, 50 cruzamentos. Eu entendo quando o Arthur Jorge, e concordo com ele quando ele fala que os jogadores tentaram de todas as maneiras, pelos lados, principalmente com o Luiz Henrique, por dentro, cruzando, o Cuiabá nessa clara intenção de se defender. Até o Walter, depois do jogo, para a transmissão, fala, né, que a ideia era buscar a vitória, mas que o empate estava muito bom também, né, para o Cuiabá, não pela situação de tabela. Vocês sabem quantos gols o Cuiabá fez nos últimos 10 jogos? 2. É isso. Em um jogo só. Um jogo só contra o São Paulo. Exatamente. Então, assim, segurar o líder do campeonato, que é uma máquina de jogar bola, como o Botafogo, o Cuiabá conseguiu. E eu acho que isso faz parte, a gente está vendo os números, né, dos principais jogadores. E passa muito por isso. Tentativas aconteceram. O Botafogo pressionou, a maior parte do tempo do jogo quase que dentro da área do Cuiabá, tentando de todos os lados, mas situações, assim, não conseguiu furar esse bloqueio, não conseguiu ser feliz nas finalizações. Acho que em até certos momentos se precipitou. O Barbosa muito presente no ataque também, impressionante isso. Perdeu esses pontos, mas eu não crio tanto alarde, assim. Foi vaiado depois do fim do jogo, a torcida também aplaudiu, então acho que ela também ficou nesse mix de sentimento, né? Muito frustrante, porque você enfrentou um dos clubes quase que condenado ao rebaixamento, podendo abrir um número de vantagem de pontuação para quem vem na sua cola, que é o Palmeiras, que sempre tem muitas condições de ser campeão. Mas, para mim, é situação de jogo. É um time que está precisando muito se segurar lá atrás e complicou a vida do Botafogo. Aquela coisa, Bubu, acontece, mas nesse momento, para o Botafogo, não poderia ter acontecido? Empatar com o Cuiabá em casa? É raro, mas acontece muito. Olha, você citou o caso do Criciúma. Você está nesse Newton Santos, jogo contra o São Paulo da Libertadores, em que no primeiro tempo o Botafogo enfileirou chances e não conseguiu vencer, superar. É um problema do Botafogo. Muita gente fala, virou a chave em relação a 2023, né? Mas assim, o Botafogo continua devendo em alguns momentos decisivos, né? De passar sustos. Mesmo na própria Libertadores, a classificação contra o Palmeiras no final foi com sofrimento na Bacia das Almas.
O time tem uma tendência que me parece um pouco física, pela intensidade no primeiro tempo, de cair no segundo tempo, mas também tem uma coisa psicológica, mental. Então, se reflete às vezes na insegurança do torcedor na arquibancada, que um time que hoje é o melhor da América do Sul, receber algum tipo de apupo, avaia, não ter o devido apoio às vezes. Uma tensão de um clube grande, muito importante, que está desesperado para conseguir um título relevante e importante. Eu queria falar sobre o Cuiabá, né? Eu acompanho muito por conta do Bola de Prata. Cuiabá, tecnicamente, não cabe na mesma frase que o Botafogo, mas ele tem uma coisa, uma virtude que o Botafogo tem e que explora muito contra alguns adversários, que é a imposição física. Muito. Então, o Cuiabá é um time que no choque, na parte física com o Botafogo, ele encara. O Botafogo, ele é melhor na imposição física sobre a imensa maioria dos adversários da América do Sul, não contra o Cuiabá. Então o Cuiabá é uma maravilha? Não é, mas é uma característica. Então você pode cruzar 50 bolas contra o Cuiabá, não vai ter muito efeito. E acho que a ideia do Cuiabá era justamente isso, então, né? Forçar o jogo pelo lado. O Cuiabá é um time até mais perigoso fora de casa do que como mandante. Fora de casa, ele se sente muito confortável. Tem uma pergunta que fizeram para o Ramon Dias, que é chavão, saber sofrer. O Cuiabá se sente muito confortável nessa situação, fora de casa, planta ali, às vezes faz linha de 5, tem um ótimo goleiro que é o Walter, jogadores fortes, então por embate, para o choque, tira espaço. É um time que é muito bem treinadinho para fazer isso. Não foi o suficiente, eu imagino, para permanecer na primeira divisão. Precisaria ter mais recursos ofensivos, vencer mais jogos e tal. Mas foi dessa forma que ele conseguiu amarrar. E um clube, quando é bem superior tecnicamente, em termos de investimento, em termos de pontuação, você tem que se impor, não tem jeito. Mas tem técnico que chora, mas o adversário faz cera. O adversário se defende muito. Não deixaram a gente jogar. Faz parte do jogo, o esporte te permite isso, dentro das regras. Né? Então, você pode questionar a arbitragem, porque não deu tantos acréscimos, mas o Cuiabá fez o que lhe cabia. Fez como outros clubes de menor expressão fariam a mesma coisa. Qual foi o maior pecado do Botafogo para você, dona? Acho que faltou eficiência, principalmente, porque criou muito, mas a gente estava vendo o jogo, né? Tem uma grande chance do Júnior Santos. O Júnior Santos. A jogada pelo lado direito. Ali é um gol perdido mesmo. Sim. Não foram muitos arremates, né? 28. Só 5 no alvo, mas assim, chance claríssima foi a do Júnior Santos. Essa foi a principal. Ali era para matar uma boa jogada pelo lado direito. Eu achei que o Botafogo demorou muito para entrar no jogo. Essa era aí, ó. Essa foi a principal oportunidade. Porque no primeiro tempo, o Botafogo estava muito foi mal na partida. Parecido com a do Mosquito contra o Corinthians. Sim. E ele tá ali de frente, né? A bola acaba batendo no Marlon, né? O Marlon conseguindo fazer ali a parede. Mas no primeiro tempo, o Botafogo demorou muito para colocar a intensidade que costuma ser o padrão da equipe do Arthur Jorge. A gente estava falando muitos erros técnicos, muitos erros de passe, o time muito cadenciado. Não é a primeira vez que isso acontece. O Botafogo perdeu 2 pontos contra o Criciúma, também porque demorou muito para entrar no jogo. Obviamente, do outro lado tem um adversário que vai jogar fechado, vai tentar amarrar. E eu acho até absurda a cera que o Cuiabá fez hoje. A todo momento tinha um jogador do Cuiabá caído no chão, 2, 3 minutos, e o árbitro só deu 7 minutos de acréscimo. Isso eu acho que, de fato, concordo bastante com a fala do Arthur Jorge. Mas faltou eficiência e faltou colocar esse ritmo mais acelerado antes. O Botafogo foi muito para esse abafo e criou mais oportunidades, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi uma atuação abaixo. As chances mais perigosas criadas no primeiro tempo foram na etapa final do primeiro Marlon tempo. Freitas botou aquela bola lá atrás. Ele em sequência, né? Sim. Mas são 4 pontos que o Botafogo deixa pelo caminho e, assim, você tinha uma chance de ouro de manter esses 6 pontos, projetando que vai ser a semana da Libertadores. Eu acho que o empate de hoje tem reflexo direto, tem influência direta na Libertadores. Você tem um jogo com o Palmeiras. Porque você não vai poder, de maneira nenhuma, rifar o jogo contra o Palmeiras. Você vai ter, e você escalando os seus titulares contra o Palmeiras, ou mesmo um time misto, alguns titulares, você vai cansar esses caras para o jogo de Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. Claro. E hoje esse jogo cansou muito também. Então, assim, o desgaste que o Botafogo se propõe, né? Até o estilo do jogo, é o estilo desses atletas, que é muita correria mesmo. E, de fato, você vai precisar... E a gente já teve
esses exemplos de quando o Arthur ele poupou muito naquele jogo contra o Juventude, que primeiro tempo já fica no 2-0, 3-0, se eu não me engano, e aí no segundo tempo ele começa a colocar os Consegue diminuir para 3-2, né? E aí ele termina perdendo por 3-2. Contra o Peñarol, a mesma coisa, né? Ele poupa muito e é impressionante realmente como você diminui muito esse encaixe coletivo forte que o Botafogo tem entre os seus titulares. Então, se ele pensa nisso contra o Palmeiras, aí sim ele vai negociar resultado. Impressionante como o Botafogo forçou muito o jogo pelo lado direito, né? Com o Vitinho, com o Luiz Henrique, as melhores oportunidades vindo pelo lado direito. E só um ponto, o Cuiabá é um pesadelo para a vida do Botafogo. A última vez que o Botafogo venceu o Cuiabá no Rio de Janeiro foi em 2000. Você deu essa zicada antes do jogo para mim. Não, porque foi em 2019. Nos últimos 4 jogos do Cuiabá no Newton Santos, o Cuiabá venceu 3 e hoje empatou 1. Não perdeu, desde 2019, né? Se tem uma fórmula para tentar parar o Botafogo, é jogar mais fechado, jogar com essa concentração ali, com o bloco mais fechado. O Criciúma fez isso, conseguiu amarrar, e hoje o Cuiabá fez isso. Apesar de eu achar que faltou mais eficiência mesmo. O Botafogo criou para vencer. 28 finalizações, mas desperdiçou muitas oportunidades. E o Walter também tem mérito. Faz uma defesa no chute do Almada no primeiro tempo sensacional. Mas eu também tô com a Mari. Eu não acho que seja um momento de um alarde muito grande, pelo contrário. É uma duchaça fria. É uma ducha. O torcedor hoje fica muito chateado, porque era um jogo que ali na sua projeção é para vitória, jogando dentro de casa, com o estádio lotado. Mas não acho que seja um momento... A gente não estava no estádio, mas a gente via as reações e via que o estádio não estava bombando. Tá tenso. O torcedor tá tenso, né? Eu acho que é muito o que o Bubu falou. É uma zona muito sensível para o torcedor do Botafogo, né? Assim, será que só para o torcedor? Será que não... Apesar do Arthur vai ficar louco da vida quando fazer algum tipo de... quando lembram do ano passado, daquele blackout. Eu acho que não. E agora são outros jogadores. Mas os caras escutam, mesmo sem terem vivido aquilo, escutam aquilo todo dia. Mas eu acho que não chega. Para esse grupo de jogadores, eu acho que não chega. Eu acho que é um grupo que já está muito bem maduro ali mas do não que cada... são jogadores vencedores, né? Ainda. Tem tudo para ser, mas não são ainda. Mas acho que esse grupo, ele carrega outras histórias. Não é o grupo que estava na temporada passada que pode levar isso para o campo. Eu acho que, de fato, o Botafogo já passou por algumas situações dessa temporada que mostraram que é um outro ano, com outro entendimento, mas o do torcedor é impressionante, né? É uma zona muito sensível para ele. E, Mário, eu acho que o torcedor, ele via um filme que ele viu contra o Criciúma no Maracanã. Sim. Isso deixa o torcedor mais tenso ainda, porque muito... O Criciúma foi um pouquinho pior, teve contornos maiores de dramaticidade. Bem mais. Que você faz o gol aos 45. E depois você faz um gol que é anulado, e bem anulado ali com o Barbosa. Mas acho que o torcedor também está vivendo um sonho, né? A possibilidade de 2 títulos grandes. Quem é da nova geração, o torcedor botafoguense, não viu esse tipo de cenário para o clube. O clube foi muito maltratado por administrações amadoras e algumas até criminosas. Então, assim, é um momento de muita tensão também na arquibancada. Qual que é o sentimento mais forte botafoguense hoje, Bubu? Você que morou no Rio de Janeiro há muito tempo e conhece o botafoguense, o perfil. É esse sonho, viver esse sonho ou temer outro pesadelo? Eu acho que temer outro pesadelo. Eu acho que isso é... O botafoguense, nessa fase SAF, endinheirada, com um time competitivo, vislumbra o sucesso. E acho que o Botafogo foi o clube que... agora é fácil dizer, né, que a SAF do Botafogo deu certo. Mas foi o clube que primeiro entendeu isso. Claro. O primeiro que o Conselho aprovou, não é isso aí. O Botafogo não era mais competitivo. Botafogo, a diferença, sobretudo para o Flamengo, que é o grande rival, era abissal. Então, o único caminho para o Botafogo voltar a ser competitivo no futebol brasileiro era ir por essa linha de uma administração. Temos vários colegas que saíram da imprensa, eu tenho amigos que trabalham no Botafogo, abraçaram esse projeto de algum tempo com certeza de que a coisa ia dar certo. O Botafogo ia brigar, ia competir. E ele está fazendo isso. Só que a taça não vem. E a gente sabe o que acontece com um clube grande quando fica muito tempo sem ganhar, se desacostuma, a torcida fica machucada, fica ferida, fica insegura, tensa. Então você vai para o jogo, mesmo o seu time sendo melhor, seu time sendo bom, tem vários jogadores destacados, jogadores de seleção, valorizados e tal, você fica, mas o Criciúma passa a ser um fantasma maior do que normalmente ele é, o Cuiabá passa a ser um monstro maior do que ele é.
os minutos demoram uma eternidade quando você está na frente, né? Então tem toda uma... E passam rápido quando você precisa do resultado. Exatamente. Então, isso faz parte do botafoguense. O botafoguense, ele historicamente é muito supersticioso, se agarra em muitas coisas, e sabe que não basta você ter um time espetacular, brilhante, o melhor da América do Sul, e chegar no final das contas e não ter uma taça, não ter um troféu. O Arthur Jorge passou um pouco por isso na coletiva. Ele falou assim, eu não quero um time que seja amigo do adversário, eu quero ganhar. Basicamente, ele falou, eu quero resultado, entendeu? O Botafogo está precisando disso. Ele se mostrou satisfeito com o desempenho, mas queria o resultado. O Botafogo só ganhando um campeonato relevante para O que ameniza é, se o time criar nesse volume nos próximos jogos, a tendência é que ele vença. Obviamente tem um outro adversário do outro lado. Mas assim, o time produziu, faltou eficiência. Com todo respeito ao Cuiabá, uma molezinha que nem o Cuiabá em casa não vai ter era um jogo para você ganhar. O Cuiabá praticamente é baixado. Não precisa você pegar o Cuiabá lá, dificultando na terceira rodada. Do campeonato, claro. A gente vai ter... Bom, e você também que... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, o Botafogo empatou hoje 0-0 com o Cuiabá. Tropeço aí, né, pessoal? Ainda bem que não perdeu, mas só deu Botafogo, cara. Só deu Botafogo. O Botafogo foi para cima, tentou até o final, mas Cuiabá veio numa retranca absurda que não tava dando ali. Botafogo criou muito. As estatísticas apontam 74% de posse de bola do Botafogo. Foram 28 tentativas de gols. Foram 5 chutes diretamente no gol, 14 chutes para fora, 9 chutes bloqueados. Então o Botafogo amassou o Cuiabá, mas não conseguiu fazer ali o gol, cara. E o que importa no futebol é o gol. Pode até jogar mal, mas fazendo gol, ganhando, levando os 3 pontos é o que importa, né, pessoal? O Cuiabá teve 26% de posse de bola. Teve 4 tentativas de gols, 2 chutes diretamente no gol e um chute para fora e um chute bloqueado. Foram 8 escanteios aí para o lado do Botafogo e um aí para o Cuiabá. 5 impedimentos, 29 laterais cobrados para o lado do Botafogo. E 2 defesas apenas do John e 5 defesas aí do goleiro Walter do Cuiabá, né, pessoal? Passes totais trocados dentro de campo do lado do Botafogo foram 648 passes totais. E desses 581 foram passes completados. O Cuiabá tocou apenas 239 vezes na bola. E desses foram 146 passes completados. O Botafogo ainda cruzou 11 vezes na área. E o Cuiabá apenas uma. Pessoal, o Botafogo jogou demais, mas não conseguiu aí. O melhor em campo, para você ter uma ideia, foi Marlon do Cuiabá. 8.3 a nota dele. E a nota do elenco do Botafogo foi 7.3. O único que foi abaixo da média aqui foi Igor Jesus com a nota 6.5. Lembrando, pessoal, essas notas são relacionadas ao site SofaScore, que é um aplicativo aí especializado em estatísticas de jogo, né? Goleiro John, nota 7. Vitinho, 7.1. Bastos, 7.1. Barbosa, 7.3. Teles 7.9, Gregory 7.4, Marlon Freitas 7.3, Luiz Henrique 7.7, Savarino 7.3, Almada 7.8 e Igor Jesus 6.5. Ainda teve o pessoal que entrou, Júnior Santos, que entrou no lugar de Thiago Almada, 6.4, Cuiabano, que entrou no lugar de Alex Telles, 6.9, Carlos Eduardo, que entrou no lugar de Vitinho, 6.4, e Tiquinho Soares, que entrou no lugar de Savarino, não pontuou, que foi bem no finalzinho. Pessoal, então aí destaque da partida, mais uma vez aí para o defensor aí do lado do Cuiabá, Marlon, nota 8.3, melhor em campo, de acordo com o site SofaScore. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!